ir para o intervalo, você soube que um caminhão de novo não conseguiu subir ali a Luiz Nardi, cair, voltou, bateu na porta, quase derrubou a casa de novo ali, Salvador? Isso aí está começando a preocupar, né? Pois é. Não é possível, gente. Já aconteceu o quê? Uma, 2 semanas atrás, né? Uns 15 dias. Agora novamente, quer dizer... E coisa grave, né? O caminhão subiu ali indo para Norte-Sul, eles desviaram a obra, estavam fazendo uma obra na Norte-Sul, desviaram o trânsito por dentro das ruas da Vila Aparecida e o caminhão estourou uma casa lá, ainda bem que não tinha ninguém na casa. E agora aconteceu ontem essa situação aqui, um caminhão estava subindo carregado de farinha ali a Luiz Nardi, não conseguiu subir, voltou de ré, o cara não conseguiu segurar no freio, arrebentou a casa, o pessoal teve que sair pela janela da casa, hein? Brincadeira. Não é aquela farinha famosa, não, né? Não, essa estava boa. Farinha boa. Ainda bem, menos mal, né? Não estava vencida. Não tinha caroço, não. Falando nisso, como é que está essa investigação, hein? Sei lá eu. O Ministério Público de Bragança, coitado, eu acho que, olha, nunca uma administração deu tanto problema para o Ministério Público como tem dado essa administração do Jango e do Gonzaga Matias. É algo impressionante. A administração do PSDB. Eita, meu Deus. Nós vamos fazer um intervalo. Após o intervalo, outros temas em debate no nosso programa. Aguarde aí, já voltamos. Rápido Fênix. Levamos você com conforto e comodidade do Circuito das Águas à capital e ao litoral sul de São Paulo, interligando Campinas, Itatiba, Morungaba, Bragança, Atibaia e Jundiaí. Oferecemos as melhores opções para fretamentos, turismo, cargas e encomendas. Confira todos os nossos destinos, serviços e novidades pelo site www.rapidofenix.com.br. Rápido Fênix, porque você merece. Sintonize. 102,1 FM de Bragança Paulista. Uma programação dinâmica com muita informação, Entretenimento e boa música. Os acontecimentos da cidade e região para 35 cidades, 24 horas por dia. Anuncie na 102 FM. Quem não anuncia, se esconde. Ligue 4481-9366. 102,1 FM. Estamos de volta com o programa FM 102 no ar. Acesse o nosso site fm102.com.br. Seguindo o programa... Ai. Ué? Que isso? Mas cadê o Rafael Oliveira? Ele mandou dizer que não, velho. Que é isso? Quem é você, ué? Muito prazer, Cláudio Rosa. Eu sou Zé Marreco. Quê? Zé Marreco. Ah, você é o personagem lá do programa Farofa? Isso, eu sou uma pessoa, cara, personagem. Cláudio Rosa. Ô, Salvador, que é isso aqui, Salvador? Ô, Sassá. Eu pensei que era o Tony Tornado que cantasse a BR3 aqui. Pô, mas o que é que o traz o programa? Eu vim visitá-los. Pois não, diga, estamos ouvindo. Eu vim dizer que vocês são lindos na televisão e o Salvador é um gato, mas ele poderia ser assim, um pouco menos afeminado. Nossa senhora, Salvador, agora eu... Direito de resposta para você, olha. Converse com o Zé Marreco. Eu não vou nem dar a resposta. Primeiro vem dizer que eu sou um gato. Só se for daqueles gatos de armazém, né? Despenado, nem despenado, é despelado. Agora, afeminado... Aí não. Quer chamar rapaz de viado? Chama, mas não. Viado não pode falar isso aí na televisão, Cláudio Moraes. Cláudio quê? Moraes. Nossa... Ué, mas não era Cláudio Rosa? Não, é Cláudio Moreno. Cláudio Moreno. Isso aqui deixa eu... Vê se é água mesmo. Cheira aí. Ih, rapaz, agora entendi. Posso dar uma beiçada aqui? Peraí. Meu, olha a figura. O Joel caprichou. Vou dar um pouquinho aqui. Toma aí, minha filha. Não pode dar bebida para animal. Não, quem que é esse aí? Esse aqui é a maionese. O Monese? Maionese. Não confunda. É pequenininho, tem os pés para fora, mas não é. Ô, Salvador, agora eu perdi até o rumo aqui do programa, Salvador. Me ajuda aí. Senhoras e senhores, a que ponto chega um ser humano? Ai, meu Deus do céu. Então, Zé Marreco, você se apresenta também no programa Farofa, é isso? Isso, estou lá quando eles deixam, né? Porque tem hora que eu não deixo falar. Não deixa, né? E assim, contrato para show, tem como? Sim, é só chamar o Rafael Oliveira que ele leva todo mundo lá. Ó, Gin no caixa.
Obrigado, viu? Foi um prazer conhecê-lo. Prazer é todo seu. É Zé o quê mesmo? Zé Marreco. Ah, pensei que era Zé Toco. Também pode ser. Pode. Dependendo do remédio, né? Eu gostei da cabeleira dele. Você quer emprestado? Gostei, depois eu vou pensar seriamente, né? Eu vou no pet shop. Lembrei dos bons tempos da minha vida. Bom, corta aqui, põe nessa câmera. Porque você acha que eu devo deixar crescer o cabelo assim? Igual? Eu acho que deveria. Principalmente a franja. Viu? Corta aqui essa. Isso. Agora eu vou fazer o seguinte: pedir para voltar o Rafael Oliveira, porque esse rapaz aí não dá. Nós vamos chamar uma matéria aqui, em seguida o Rafael Oliveira volta para conversar com a gente, porque já pensou colocar um pingunço aqui para comentar a saúde? Não dá certo esse negócio, né? Um pingunço. Pingunço. Não é? Eu não sei nem Pelo amor falar, de Deus, rapaz. chama o comercial porque eu não aguento mais. Chama o intervalo, chama qualquer coisa. Quem toma pinga não é pingunço? Pinguço, Você soltou alguma coisa aqui embaixo? Não, tem lá. Chama o apoio cultural aí. Ah, meu Deus do céu. Bom, vamos falar sério agora. O destaque é para a mudança na saúde. De que forma os governos estão fazendo para distribuir medicamentos, de que forma o pessoal vai ter acesso a esse medicamento, de onde tem que vir a receita. A doutora Maria Amália tentou explicar para o Salvador aqui. Eu não entendi muito bem não, mas presta atenção aí nessa matéria. Vamos acompanhar. O que eu percebi é que os vereadores ficaram tanto quanto espantados com as informações prestadas pela senhora hoje. Sim, eles entenderam que que esse decreto coloca barreiras ao SUS, porque a gente estava atendendo praticamente a todas as requisições e solicitações da população, e isso realmente, a partir desse decreto, não vai ser possível, porque o SUS está entendendo que nós temos que priorizar o coletivo, a saúde pública, o maior número possível de pessoas, para se dar a essas pessoas um tratamento de qualidade, tá? E de custo-benefício melhor. Tá? Quer dizer, o SUS não está negando o medicamento ou o atendimento, ele está limitando isso. Ele está limitando, ele está normatizando, certo? Tá? Ele está dizendo que essa relação nacional de medicamentos que ele tem é capaz de atender mais de 97% das necessidades de toda a população. Isso é verdade, tá certo? Tá? E que os casos individuais podem ser usados desde que problemas de saúde pública justifiquem, os entes federativos poderão decidir por optar por esse tratamento ou não. Mas ele está fazendo isso para que ele possa cuidar de todos, tá certo? Tá? E outra coisa, ele está dizendo que ele só fornece a quem está no SUS, mas ele não está fechando a porta do SUS. Todo mundo que procurar o SUS deverá ser acolhido, deverá ser atendido. A partir do dia 1º, pacientes que passarem por consulta mediante convênio médico ou até consultas particulares, essas receitas não serão aceitas nos postos de saúde. Essas receitas não serão aceitas no posto de saúde. E a gente já está com 1 mês de atraso do decreto, certo? Tá? Nós só vamos dispensar para receituário SUS, pacientes sem tratamento SUS, tá? Não vamos também permitir que o médico fique trocando a receita, porque isso é afrontar o código de ética do médico. Não foi uma medicação que ele receitou. Ele talvez tivesse escolhido uma outra, tá certo? Tá? O que eu entendo é assim, hoje o governo também abriu as farmácias populares. Então, muitos dos medicamentos de uso contínuo, que é o que pesa no bolso do trabalhador, hoje está gratuito na farmácia popular, o remédio do diabetes, da hipertensão, certo? Tá? Então, esse pessoal de convênio ele vai ter acesso à farmácia popular e aos programas do governo federal dentro da farmácia popular. Quer dizer que o governo se organizou dessa forma. Quer dizer que em relação à farmácia popular, ele pode adquirir o remédio, mesmo que a consulta for através de convênio médico ou particular? Pode. A farmácia popular não é um serviço SUS. Então, ela é aberta a toda a população, tá certo? Independente de ser convênio ou não, tá certo? Tá? O que está fechado ao convênio e ao particular são as unidades de saúde e aquela referência, aqueles protocolos de alto custo que as pessoas vão ter que entrar no serviço SUS para poder fazer, tá certo? Que antes eles forneciam remédios de Alzheimer, remédios de câncer. Câncer vai ter que ser tratado em serviço SUS para ter direito ao quimioterápico SUS, tá? Senão não tem.
Caso da AIDS também. Caso da AIDS também. Vai ter que estar em tratamento dentro do SUS para ter direito ao serviço SUS. Certo? Tá? Senão não tem. Não poderá haver um aumento da demanda? Sim, poderá haver um aumento da demanda tanto no Bom Jesus quanto na Santa Casa. Só que tem um problema, Salvador, uma coisa. A Santa Casa e o Bom Jesus são serviços de pronto atendimento. Eles não vão dar receita de medicamento de uso contínuo, por exemplo. Eles podem dar um antibiótico, uma coisa, mas essas receitas eles vão acabar direcionando para a unidade de saúde. Por isso que se faz o acolhimento de risco nessas unidades. Então, é muito difícil um médico de pronto-socorro hoje ficar receitando calmante. Ele não receita. Ele não receita um remédio para a pressão. Ele vai assim, continue o tratamento da sua pressão no seu postinho. Ele trata da sua dor no peito, da sua pneumonia, do seu resfriado, do fato agudo. Então, a população, num primeiro momento, vai migrar para esse serviço. Mas, quando perceber que não é acolhido nas suas necessidades nesse serviço, ela vai procurar a unidade de saúde. Tá?